Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei, à nossa frente está. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Mais um momento de oração que aqui nos encontramos com a graça e a presença de Deus. Hoje, louvar e agradecer a Deus pela nossa existência, louvar e agradecer a Deus por tantas coisas belas e bonitas que nós estamos aqui pedindo, contemplando, rezando, colocando diante de Deus nossa vida, colocando diante de Deus nossa história. E vamos pedir que o Senhor sempre venha em nosso auxílio e venha cada vez mais, cada vez mais. Estamos naquela semana onde nosso Senhor Jesus Cristo, dia após dia, está falando da vinda do Espírito Santo. Está falando do Pentecostes. Por quê? Porque nesse final de semana nós vamos ter a graça de celebrar a ascensão de Jesus ao céu. Ou seja, sua missão aqui se cumpre e ele inicia uma nova missão, agora junto do Pai, mais perto do que nunca. E aí nós começamos o tempo, do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. E com certeza, esse tempo, com certeza, esse momento maravilhoso, ele vai fazer em nós, ele vai fazer em nós uma grande transformação. Mudança de vida, mudança de hábito e assim por diante. Ontem, quando a gente rezava, você deve ter percebido, a força do Espírito Santo. O que ele faz na nossa vida, A gente usou uma expressão que talvez é um pouco estranha, Talvez não é tão comum a cada um de nós, mas a gente falava do véu, O Espírito Santo vem tirar o véu que muitas vezes cobre os nossos olhos, que a gente não enxerga, que a gente não contempla e assim por diante. É isso que o Espírito Santo vem fazer, Vem nos mostrar a verdade de todas as coisas. Lembro que ontem ainda usava uma expressão, Se eu dizia assim, se a gente não conhece, o inimigo com o qual nós estamos combatendo, como é que a gente vai vencer uma guerra, Justamente é isso. O Espírito Santo ele vem tirando o véu dos nossos olhos, Usava uma expressão bem simples, A questão da neblina, que muitas vezes encobre uma rodovia. E aí, quando a gente pede, clama o dom do Espírito Santo, tudo isso vai desaparecendo. Ou seja, a gente começa a enxergar melhor, a gente começa a compreender melhor. Ontem a gente rezava, e hoje a gente vai complementar isso, de que às vezes não adianta querer dar murro, em ponta de faca. Só vamos se machucar. Às vezes não adianta armar uma tempestade na nossa casa, na nossa vida, com essa ou com aquela pessoa. Só vamos nos machucar. Só vamos nos machucar. E aí a gente aprendeu ontem que devemos pedir o Espírito Santo por essa pessoa, por essa ou aquela pessoa. Devemos pedir o Espírito Santo, que o Espírito Santo vá no ambiente de trabalho, na família e assim por diante. E aí, com certeza, nossa vida, aquela pessoa, aquela situação, ela vai entender a vida diferente. E é assim que a gente, então, vai fazer, É assim que a gente vai agir, então, em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos dar um passo a mais, por isso, um bom dia a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Que Deus te abençoe cada vez mais. Que o seu dia seja abençoado, né? Um dia abençoado para você. Se você se sentir à vontade, quiser compartilhar este momento, quiser convidar alguém para rezar junto, fique à vontade, né? É sempre uma forma muito bonita de levar, né, essa evangelização para alguém, de transmitir esta palavra a alguém que muitas vezes também vai precisar. E juntos vamos rezar e pedir o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E juntos com o sinal da Santa Cruz, vamos colocar diante de Deus nossa vida, nossa família, tudo aquilo que está no nosso coração, né? Eu volto a dizer, se você quiser compartilhar, marcar alguém, convidar alguém para rezar junto, fique à vontade, tá? E com o sinal da Santa Cruz, colocamos diante de Deus a nossa vida, nossa família, tudo aquilo que nós vamos fazer e viver nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje nos reúne no seu amor, nos traz aqui e com certeza tem hoje uma grande bênção para cada um de nós. Evangelho de hoje é continuidade do evangelho de ontem, né? São poucos versículos. Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muita coisa a dizer-vos. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo continua falando, né? Continua falando da vinda do Espírito Santo. E a gente precisa sempre ter muito forte no nosso coração que precisamos permanecer ligados a Deus, permanecer ligados a Ele. Hoje, mais do que nunca, a gente aprende que precisamos, né? Colocar muito forte no nosso coração a expressão: não vos deixarei órfãos, né?
Mas hoje a gente vai ver uma coisa muito bonita aqui no nosso momento de oração. Se ontem a gente dizia que algumas pessoas elas estão sofrendo, com insônia. Se ontem a gente olhava para algumas pessoas que diziam: meu casamento nunca muda. Se ontem a gente, entendia e sentia o coração de algumas pessoas que diziam assim, a minha vida nunca muda, E aí o que é insônia, É a mente que não para, é o corpo que não desliga, que não para, em busca de uma solução para aquilo que está preocupando, que está tirando a paz, que está machucando, inclusive, o corpo. E a gente ontem lembrava, que é preciso investigar, que é preciso ir na raiz do problema, Por isso que o Espírito Santo ele vem nos mostrar a verdade daquilo que está acontecendo, a verdade daquilo que nós estamos passando, A verdade daquilo que nós estamos passando. E aí assim a gente vai entender uma coisa muito, mas muito importante na nossa vida. Quando a gente pede a graça de Deus, por isso quando a gente pede a ação do Espírito Santo, por isso que quando a gente pede a presença de Deus na nossa vida, ela acontece, Ela começa a acontecer. E Deus começa a agir na nossa vida, Tanto que existe uma expressão muito forte, Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Então, quantas pessoas hoje estão pedindo a Deus a sua presença, a sua graça? E aí nós vamos hoje compreender uma coisa muito linda. Deus respeita o nosso processo. Deus respeita as nossas etapas, Deus respeita o processo da graça na nossa vida. E Ele sabe que nós precisamos de tempo. Ele sabe que nós precisamos de tempo, Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu desconfio muito daquelas conversões repentinas, Foi num retiro, voltou, nossa, agora tudo está mudado. Tudo está mudado. Também não é bem assim, Porque com certeza, às vezes no retiro, em um encontro, todos eles praticamente acontecem, Acontece uma transformação da vida. É aquele primeiro start, É aquele começo, mas eu também sei, e por experiência, que se você fizer um fogo na tua casa, E se você não continuar alimentando, se você não continuar, botando lenha no fogo, ele vai se apagar, Ou a chama vai diminuir. Eu sei, Por exemplo, você que às vezes viaja, Você que sai em viagem, Você pode completar o tanque ali do teu carro, mas se a viagem for muito longa, Vai chegar um momento que você precisa parar e abastecer novamente com combustível para continuar a viagem. O que acontece muitas vezes é que a gente acha que basta, botar a bunda no banco, ligar a chave, passar a marcha e vamos para frente. Não, Existe todo um contexto. Por isso que hoje Jesus Cristo vai dizer assim, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas agora não são capazes de as compreender. Não são capazes de compreender. Para Jesus está muito claro isso, Para Jesus está muito claro isso, que os discípulos, e aqui cada um de nós, precisa alimentar a sua fé. A gente não pode ser, um católico, um cristão de fogo de palha, Ah, fiz um retiro, fiz um encontro, nossa, voltei para casa, agora tudo é Jesus, tudo é isso, e tudo isso, e tudo isso. E depois se eu não for para a igreja, se eu não alimentar, se eu não rezar, se eu não respeitar o meu processo, olha, não dá 3 semanas que aquele retiro já se foi. Aquele retiro já se foi. Aquele retiro não vale para nada. Aquele retiro não serviu, para muita coisa. Por quê? Porque não alimentou. Por isso que Jesus diz, tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas ainda não são capazes de compreender.
E aí a gente vai, né? A gente vai compreendendo que Deus vai respeitando o nosso processo. O processo da nossa graça, o processo da nossa conversão. É por isso que você também precisa respeitar o processo do outro. Você também precisa respeitar o processo do outro. Você também precisa saber que o outro talvez não tenha o mesmo ritmo que você tem. Sabe, existe algo na nossa vida espiritual que nós precisamos e devemos aprender a respeitar, que se chama gradualidade, ou seja, os degraus da nossa fé, né? Ou seja, a ação respeitosa da graça de Deus em nossa vida. Deus, ele tem muita calma para contigo, para com o teu processo. Mas esse processo, ele precisa ser gradual, ele não pode ser não pode regredindo, né? Não pode ser regressivo. Ele precisa ser, né, gradual, ou seja, cada dia um passo, cada dia um entendimento diferente. Deus não queima etapas. Meu irmão, minha irmã, Deus não queima etapa. Ele vai respeitando a nossa abertura à sua graça, que age na nossa vida de forma muito gradual, sabe? Deus vai respeitando. Ele respeita o nosso momento, as nossas etapas, tudo aquilo que vai acontecendo com nós. Sim, Ele respeita e Ele sabe ter paciência contigo. Por isso que a gente também precisa aprender isso. Por isso, né, a gente sabe, né, que às vezes, né, uma superdosagem, ela faz muito mal ao nosso organismo humano, né? Talvez você já foi no médico, né? Talvez você já foi no médico, né? E o médico talvez já disse para ti, né? Cuidado com a bebida, né? Cuidado com o álcool. Não significa que você não deva tomar, mas, né? Tá tomando todo dia? Tá exagerando todo dia? Como é que vai ser, né? Veja, às vezes a gente também vai colocando algumas superdosagens no nosso corpo que vai fazendo mal, que vai nos prejudicando, sabe? O nosso corpo, ele também precisa de tempo, né? Nosso corpo precisa de tempo, inclusive para o organismo se recompor de alguns alimentos, de alguns exageros. Se você todos os dias continuar exagerando, se você todos os dias continuar, né, com o pé no acelerador lá embaixo, você sabe que o corpo não aguenta. Você sabe que o organismo não aguenta. Você sabe que vai estourar, que vai explodir. Assim também é na fé, né? Assim também é na fé. Vejam, não adianta a gente querer hoje, né, tomar uma grande quantidade de remédio, né? Se o médico disse, ó, isso aqui por dia, é isso por dia. Porque ele estudou e ele sabe a dinâmica que isso vai fazer na tua vida. Agora, adianta tomar a caixinha de remédio todo dia? Não. Vai fazer mal, vai te prejudicar muito, né? Então, veja, não se engane, meu irmão. Não se engane, né? Achando que, nossa, agora eu fui num retiro, agora eu fui numa missa, nossa, aquela música, aquela palavra, aquela leitura, fez tudo na minha vida, agora eu sou uma nova pessoa. Ei, abre bem teu olho, cuidado, muito cuidado, porque se você não continuar cultivando, se você não respeitar, né, os processos da graça de Deus na tua vida, não vai dar certo, pode danificar. Eu sempre digo para as pessoas quando elas vão num encontro, quando elas vão num retiro, não me volte bobo, né? Ou seja, né, não me volte besta achando que agora, pronto, agora está tudo resolvido. Não. Esse foi um passo, esse foi um momento em que a gente parou, a gente descarregou o peso morto, a gente tomou posse, né, de tantas coisas, e agora é hora de momento de seguir em frente, cultivando e assim por diante. Por isso que Jesus diz, ainda vocês não podem, né? Tenho ainda muitas coisas a dizer a vocês, mas ainda vocês não são capazes de compreender. Quem é que vai fazer a gente compreender? Quem é que vai fazer a gente entender as coisas daqui para frente? Quem? A ação do Espírito Santo.
o Espírito da verdade. Olha como Jesus diz, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Ou seja, dia após dia, a ação do Espírito Santo, ela vai mudando e ela vai transformando a nossa vida. Então, você que às vezes, né, está rezando pela conversão de alguém, você que está pedindo que alguém melhore de vida, lembra o que eu falei ontem? Não adianta brigar, não adianta socar a Bíblia, né, goela abaixo, não adianta mandar rezar o terço, não adianta fazer isso, não adianta. Peça o Espírito Santo para esta pessoa. Lá nos teus momentos de oração vai dizendo assim, ó Espírito Santo, vai tocando o coração desta pessoa. Vai tocando o coração dele. Vai tocando o coração dela. Ó Espírito Santo, vai tocando a mente. Vai preparando o coração. Vai preparando a alma. Vai preparando o ambiente. Vai preparando o terreno. Né? Às vezes a gente acha que brigando, socando, jogando para dentro de uma igreja, forçando ainda um retiro vai resolver. Cuidado, cuidado. Às vezes pode ser bem pior. Às vezes pode ser bem pior. Às vezes pode ser bem pior. Então, a gente, né, ao invés de forçar, né, respeite a forma gradual de Deus agir na vida de cada um. Respeite. Respeite. E hoje eu peguei situações de pessoas que se converteram com 80 anos de vida. 60, 70 anos de vida. Nunca é tarde para dar esse passo. Mas Deus vai trabalhando. Por quê? Porque Deus vai respeitando a forma gradual da graça agir na nossa vida. Para você, diferente do que para mim e para outra pessoa, para cada um é diferente. Para cada um é diferente, né? Então, a gente precisa hoje, né? A gente precisa hoje dar esse passo. Né? Tem uma expressão no Evangelho de hoje, né? Que apareceu, que a gente precisa colocar muito forte no nosso coração, né? Veja só, né? O Espírito Santo falará por si mesmo. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e as coisas futuras ele vos anunciará. Ou seja, Deus vai fazendo as coisas acontecer na sua vida. Apenas o que precisa ter? O nosso coração aberto. Ele precisa estar aberto. Ele precisa estar aberto. Então, para os defensores de plantão da verdade, então para aqueles que acham, né, que basta jogar dentro de uma igreja, basta jogar num retiro, basta impor a mão e está tudo certo. Ei, não é assim. Não é assim. Né? Deus respeita o processo da nossa vida. Ele respeita aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia. Por quê? Porque a vida é dinâmica, meu irmão. Porque a vida é dinâmica. Porque o Espírito Santo é dinâmico. Porque pouco a pouco ele vai trazendo a verdade à tona. Pouco a pouco ele vai fazendo com que a pessoa deixe de lado vícios. Pouco a pouco o Espírito Santo vai fazendo com que as pessoas deixem de lado, né, aquelas manias, aquelas coisas complicadas, sabe? Respeite essa forma gradual de Deus agir com a sua graça. Jesus não arromba a porta. Jesus não mete o pé na porta. Jesus trabalha com a abertura do nosso coração. Por isso, meu irmão, Jesus respeitou isso na vida dos seus discípulos. Jesus respeitou isso. E o Espírito Santo, pouco a pouco, foi fazendo isso, né? Olha Pedro, né? Olha Pedro. Pedro precisou cair, né? Pedro precisou escutar, né, o canto do galo para cair em si. Para cair em si, né? Veja, né? Os apóstolos, né? Tiago, Filipe, André, precisaram ver Jesus transformar 5 pães e 2 peixes na multiplicação dos pães e dos peixes. Deus vai respeitando e às vezes são alguns sinais que vão acontecendo na nossa vida que vão mudando todas as coisas, que vão fazendo nova todas as coisas, que vão transformando as coisas. Então, né, vamos respeitar cada vez mais, vamos respeitar, sabe, essa ação
esse processo de Deus na minha vida, na nossa vida. E assim Deus vai agir também em cada um de nós. Combinado? É assim que Deus vai agindo na nossa vida. O Espírito de Deus vai conduzindo a minha vida. O Espírito de Deus vai transformando a minha vida. Diz ali para você, né? Essa é a nossa frase do dia. O Espírito de Deus vai transformando a minha vida. O Espírito de Deus vai transformando a minha vida. Repete ali para você, né? O Espírito de Deus vai transformando a minha vida. Repete se você quiser escrever, né? Esse é o nosso testemunho público hoje. O Espírito de Deus vai transformando a minha vida. O Espírito Santo de Deus vai transformando a minha vida. Escreve ali, esse é o teu testemunho, né? O Espírito de Deus vai transformando a minha vida, tá? Mude aquela expressão, o Espírito Santo transformou a minha vida. Se ele transformou, ele não tem mais o que fazer na tua vida. Deus não tem mais o que fazer se já está tudo transformado. Por isso que a gente diz, né? Por isso que a gente diz, né? O Espírito Santo de Deus vai transformando a minha vida. Até o dia da morte, né? Até o dia da morte ele vai trabalhar, vai mudar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai transformando a minha vida. E é assim que a nossa vida ganha sentido. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, como é importante, né? Como é importante você cultivar, como é importante você buscar a Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus vai transformando a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai transformando o teu casamento. O Espírito Santo de Deus vai transformando o ambiente, né? Teu ambiente de trabalho. O Espírito Santo de Deus vai transformando a vida desta pessoa que está precisando mudar de vida. O Espírito Santo de Deus vai transformando o teu jeito de ser. Sabe aquele medo, sabe aquela insegurança, sabe aquele receio? O Espírito Santo de Deus vai transformando. Sim, vai transformando a minha vida e vai mudando tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, né? O Espírito Santo de Deus vai transformando a minha vida. Vai transformando. Deus te abençoe. Fique bem e nos encontramos amanhã.